E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos aqui de volta para continuar a leitura do livro de Daniel. A gente está no capítulo 5 agora, e a gente vai começar a ver aqui, a gente terminou o capítulo 4, era Nabucodonosor que era o rei. De repente a gente olha aqui, ó, primeiro versículo. Certa vez o rei Belsazar, eles falam, peraí, já trocou de rei, quem que é esse Belsazar? O que está acontecendo aqui? É muito interessante a gente pensar que Daniel, ele começou ali com Nabucodonosor, mas ele passou por vários reinados, de vários povos, inclusive. E Deus sempre foi dando destaque, foi dando um lugar de honra para Daniel, tá? Então aqui nesse momento a gente está com o rei Belsazar. Belsazar, então, se a gente for pesquisar a história dele, você vai ver que ele era filho de Nabonido, né? Filho de Nabonido. Peraí, quem que é Nabonido? Se a gente for ver aqui, o Nabonido foi um outro rei, né? Então, ó, teve Nabucodonosor, Evil-Merodach, Neriglissar e depois, por fim, o Nabonido, antes de acabar o Império Babilônico. Então, a gente está falando aí que teve vários reis no período aí que Daniel esteve ali na Babilônia. Então, Nabucodonosor, Evil-Merodach, Neriglissar e Nabonido. Peraí, mas não era o Nabonido que estava reinando? Fala que estava o Belsazar. Belsazar, ele era o príncipe herdeiro, tá? Então, o Nabonido era o pai dele, estava como rei, e o Belsazar, ele era o príncipe. O pai saiu numa viagem, né? E ali ele assumiu temporariamente o cargo de rei. No momento que ele assumiu como o cargo de rei, resolveu dar uma festa. E a gente vai ler aqui o capítulo 5. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei, seus nobres, as suas mulheres, suas concubinas bebessem nessas taças. Tá? Então ele falou assim, ó, vamos fazer uma festa aqui, meu pai viajou, né, eu assumi agora, né, eu estou como rei nesse momento, então tragam as taças que Nabucodonosor trouxe, que eram do templo. Né? Nabucodonosor teve todo aquele tratamento, reconheceu Deus, mas você vê que o povo ali não seguiu exatamente a mesma linha. Então o Belsazar, ele resolveu profanar os itens do templo. Meu avô trouxe aquelas taças lá, então vamos usar elas. No 3, trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei, seus nobres, suas mulheres, suas concubinas beberam nas taças. Todo mundo fez a festa. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então começaram a exaltar os deuses feitos por mãos humanas. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do Palácio Real. Então na NVI fala na parte mais iluminada, a NVT fala perto do candelabro. Tá? Então tinha um lugar especial ali, com mais luz, e naquela região mais iluminada apareceram dedos de mão humana escrevendo no reboco. Então imagina a cena, uma mão mágica que apareceu flutuando e escrevendo ali, bem estranho, né? E seu rosto ficou pálido de medo. Seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilavam. Então o cara começou a ficar morrendo de medo. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. Ele disse aos sábios da Babilônia, quem conseguir ler essa inscrição e me disser o que ela significa, será vestido com um manto vermelho e seu pescoço será colocado uma corrente de ouro. Ele se tornará o terceiro em importância no meu reino. Então ele chamou lá os sábios, quem conseguir resolver o que está escrito aí, a mão mágica escreveu alguma coisa. Quem decifrar o que está escrito vai ser o terceiro. Por que o terceiro? Né? Porque o pai dele era o rei, ele estava em segundo lugar e ele daria o terceiro lugar, tá? Então, tem um motivo para ser o terceiro aí, tá? Porque ele não era o rei oficial. Quando todos os sábios do rei chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição nem dizer o que significava. O rei ficou muito assustado, seu rosto ainda mais pálido. Seus nobres também ficaram abalados. A rainha mãe soube do que estava acontecendo ao rei e seus nobres e foi depressa à sala de banquetes. Disse ela a Belsazar, que o rei viva para sempre, não fique tão pálido e assustado. Então, a rainha mãe não estava fazendo parte do banquete,
tá? Era um moleque lá fazendo a festa para os seus amigos. A mãe estava de fora aí. No 11. Há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Durante o reinado de Nabucodonosor, este homem demonstrou percepção, entendimento e sabedoria como a dos deuses. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Então a rainha mãe virou e falou, ó, filho, tem um cara na história que aconteceu no passado, na época de Nabucodonosor, que ele conseguia decifrar tudo. Ele tinha o espírito dos santos deuses. Esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel, ele lhe dirá o que significa a inscrição. Então, novamente, Daniel foi trazido à tona. Lembra? Ele veio como escravo na época de Nabucodonosor. Deus exaltou ele, colocou ele como chefe dos sábios. Trocaram de reis aí pelo menos 4 vezes. E novamente veio o nome de Daniel à tona. Deus colocando os desafios para exaltar o nome dele. 13. Daniel foi levado à presença do rei que lhe perguntou, você é Daniel, um dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor, o rei Nabucodonosor? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Meus sábios encantadores tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significavam, mas não conseguiram. Tá, então o rei ouviu falar que você é o cara. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler as palavras e disser o que significam, será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em meu reino. Daniel respondeu ao rei, guarde seus presentes e entregue-os a outra pessoa, mas eu lhe direi o que significa a inscrição. Vocês vão ver daqui a pouco por que ele falou, guarda para você esses presentes. Porque na verdade aquele reino não ia durar nada. Ó rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra ao seu antecessor Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar. Honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado do seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do convívio humano. Lembra do episódio passado que a gente leu isso? Que ele virou um lobisomem. Sua mente se tornou como a de um animal e ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu até entender que o Deus Altíssimo dominava sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Você vê que o livro de Daniel ele é todo sobre isso. É um livro mostrando, olha, Deus reina. O reino de Deus é maior do que o reino dos homens. Deus é soberano. É sobre isso que se trata o livro de Daniel. Tá? Se olhar todas as passagens mostram isso. Até o final vai vir o anticristo e esse anticristo vai ter que se render. Ele vai perder para o Deus eterno. E o reino de Deus vai encher toda a terra. Deus é soberano, ele nomeia quem ele quer, coloca quem ele quer onde ele quiser. Ó Belsazar, o Senhor é sucessor dele e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Deus deu a oportunidade, falou, você é poderoso, mas você não está se humilhando, você está insistindo no erro. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças, enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. Deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla o seu destino. Vocês exaltaram a coisa errada. Começaram a exaltar pedra, outros deuses. Você sabia da história. Você não tem desculpa. Você ouviu falar sobre o que aconteceu no passado. Por isso Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita. Mene, mene, tekel e parsim. Esse é o significado das palavras. Quando eu comecei a pesquisar, eu imaginei inicialmente que seriam palavras numa língua cuneiforme, ia estar escrito ali com aqueles risquinhos típicos da linguagem cuneiforme. Mas não, né? As palavras elas estão em aramaico. Tá? É uma outra língua, que é a língua que o povo judeu passou a utilizar depois.
Então não era o alfabeto que o povo ali da região estava acostumado, né? Era uma mensagem específica para Daniel decifrar. Então esse é o significado das palavras. Mene, Deus contou seus dias de seu reinado e determinou o seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Então tem versão que fala não atingiu o peso necessário, tem versão que fala foi achado em falta, né? Eu gosto dessa ideia, mas quando a gente fala de juízo de Deus e de julgamento, né, muitas vezes é a figura da balança que aparece, tá? É de pesar e verificar, ó, o que você está fazendo, né? Pende para um lado ou pende para o outro, tem equilíbrio, é justo o que você está fazendo? E quando fala foste achado em falta, está faltando algo aí. Você está devendo. A ideia aqui é que não tem equilíbrio nas ações dele, né? Ele está devendo. E por fim, Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Pérez já é uma palavra que significa divisão, mas é o nome do povo persa. E persa a origem da palavra persa é divisão, tá? Então, seu reino vai ser dividido, e vai para os persas, que são a divisão. Então, por ordem de Belsassar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceira importância no reino. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário Medo apoderou-se do reino, com a idade de 62 anos. Então, Daniel falou, nem precisa fazer nada para mim, seu reino termina hoje. O anúncio de Deus foi imediato. No momento que Deus avisou, foi só para falar, ó, é isso que vai acontecer com você. E na mesma noite veio o juízo, veio a justiça para aquele que estava com seus atos fora de equilíbrio. Tá? Então, quando a gente vê juízes, políticos, vê pessoas fazendo coisas erradas, eles tiveram o tempo deles de fazer coisa errada, mas em algum momento eles vão ser julgados. Em algum momento, Deus vai olhar e falar, ó, a balança está desequilibrada. E quando Deus fala de justiça, fala de julgamento, em geral tem essa ideia da balança. E aí serve para a gente olhar para políticos, né, olhar para juízes, olhar para pessoas de autoridade que estão fazendo absurdos. Essas pessoas vão se encontrar com Deus e elas vão pagar pelo que elas fazem. Mas também serve para a gente. As suas ações estão sendo equilibradas? As suas ações têm um balanço correto? Porque é fácil a gente julgar o outro, olhar para um político que está lá longe, um juiz que está fazendo absurdos. Mas e você? E a sua vida? O que você faz é justo? É equilibrado? Essa é a lição que a gente pode tirar daqui, né? Que a gente aprenda uma lição de humildade. Reconhecer que Deus está no poder, Deus é soberano, Deus manda em tudo, e que as nossas ações, por menores que sejam, têm que ser equilibradas. A ideia de iniquidade é justamente o contrário de equidade. Equidade é equilíbrio. Tá tudo certinho, tá tudo justo. Iniquidade é quando a balança está desequilibrada. E que a gente aprenda sobre isso. Tá bom? Espero que sirva de reflexão para todos. Né? Para mim serve sempre. Tá bom? E a gente se vê no próximo capítulo, se Deus quiser.